tarde, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Solicito de Sua Senhoria, doutora Djanira, que proceda ao pregão dos processos com vistas regimentais. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 35.000 de 2008. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Após a subseção, por maioria, ter decidido no sentido de rejeitar a preliminar de exerção do recurso interposto pela reclamada responsável principal mundial, vencidos os excelentíssimos senhores ministros Augusto César de Carvalho, Lélio Bentes Corrêa, Vieira de Melo Filho e Adelaide Miranda Arantes. 2. O excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos interpostos pela Mundial Recursos Humanos e Assessoramento Empresarial Limitada. E 3. O excelentíssimo senhor ministro relator não conhecer do recurso de embargos interposto pela reclamada responsável subsidiária Ciber. Só um esclarecimento, doutora Djanira, estava sob a presidência da ministra Peduzzi e, ao que parece, ela chegou em nada, em nenhum desses itens? Você votou naquela preliminar, mas daí já está decidido. Tá. No prosseguimento. Tá ótimo. Então, com a palavra, Sua Excelência, eminente bistor, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, como nós estamos agora iniciando, ao que parece, o exame do mérito, indago de Vossa Excelência, seria o caso de passar a palavra ao relator inicialmente? Ministro Augusto César, por favor. Senhor presidente, eu acho interessante porque, em verdade, eu pronunciei meu voto, embora não houvesse voto pronto de mérito na ocasião. O voto que eu tinha era um voto em que eu não conhecia por deserção. Perfeito. Fui vencido, e aí o voto que está disponibilizado no SAG desde ontem, quando eu percebi que o processo ia voltar, já é o voto em que, nos embargos da responsável principal, no caso, da empresa, da empregadora propriamente, eu estou conhecendo, vencido que fui, mas estou desprovendo. E aqui me parece que nós vamos tratar do tema, a propósito do qual dissente o ministro Renato, que é a possibilidade de nós adotarmos também aquela compreensão de que prevalece a estabilidade acidentária nos contratos a termo, quando esse contrato a termo é, em rigor, um contrato temporário, regido pela Lei 6.019 de 74. Eu penso que essa matéria é uma matéria que exige mesmo reflexão, mas vou deixar que o contraponto seja todo reproduzido, desenvolvido, bem fundamentado, certamente, pelo ministro Renato. O recurso de embargos interposto pela responsável subsidiária, como antes, eu não estou conhecendo porque não há divergência jurisprudencial específica. Quer dizer, o voto não coincide com a planilha, né? Agora sim. Agora a planilha, num primeiro momento, estaria com o voto pela deserção, né? Aí, porque eu não sabia que esse processo ia entrar hoje. Quando eu percebi que ia entrar, eu fiz o voto dentro daquilo que tinha sido decidido já na sessão anterior. Mas ainda agora, o voto que me foi encaminhado, a planilha que me foi encaminhada, ainda contém uma proposta de não conhecimento dos embargos da reclamada. Não, esse ficou superado. Mas esse está superado. Eu até, na verdade, eu tentaria esclarecer que, na verdade, eu encaminho logo a planilha entre sexta e segunda-feira, mas às vezes estou surpreendido com o fato de um processo que está vindo com vista, tal, adiado, entrar. E aí eu me apresso para corrigir esse voto, mas sem prejuízo dos colegas já conheceram o restante da planilha. Podemos adiar esse processo para a próxima sessão, porque eu também confesso que não me inteirei de todo aqui da parte de mérito. Eu vou, se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, concordo com o adiamento.
E vou encaminhar a Vossa Excelência a cópia da minha divergência, para ficar mais fácil depois na Isso. hora de colher os Aí a votos. gente faz o confronto, porque realmente aqui pegou-nos a todos um pouco de surpresa. Então, continua com vista regimental Sua Excelência o ministro Renato Lacerda Paiva, que será liberada para julgamento na próxima sessão, prontificando Sua Excelência a encaminhar aos colegas cópias do seu voto. Relator excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Embargos em recurso de revista 49.300 de 2002. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Após a excelentíssima senhora ministra relatora ter conhecido e dado provimento aos embargos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Sua Excelência, ministra Adelaide, gostaria de fazer alguma consideração? Não, senhor Não, presidente. pois não. Então, ministro Renato. Não, senhor presidente, essa também é uma questão muito interessante, de vista porque me parece que é a primeira vez que nós estamos enfrentando, mas neste caso até já mandei cópia do voto a Vossas Excelências, no dia 11 de outubro. Se discute a intervalo entre a jornada, norma coletiva, compensação do intervalo suprimido ou reduzido, pagamento em pecúnia, parcela denominada bonificação lanche, motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano. O reclamante defende a invalidade de cláusula coletiva que suprimiu a concessão do intervalo mínimo intra-jornada, pugnando pelo pagamento de uma hora extra diária e dos reflexos legais. Aponta a violação a preceitos constitucionais, dispositivo de lei federal, contrariedade às OJs 307, já cancelada, e 342, essas duas incorporadas pela súmula 437, e divergência. A excelentíssima ministra relatora propõe seu voto conhecimento do recurso por divergência e, no mérito, o seu provimento para restabelecer a sentença no particular e condenar a reclamada ao pagamento de uma hora diária e reflexos pertinentes pela não observância do intervalo interjornada, autorizando-se a dedução do que foi pago a título de bonificação lanche, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do reclamante. Eu estou aqui também eu estou dizendo o seguinte: meu voto é no sentido de não conhecer do recurso. E com que fundamento? Infere-se do trecho posto na decisão da turma que houve uma negociação coletiva prevendo o pagamento de um benefício denominado bonificação lanche em compensação à redução ou supressão do intervalo intra-jornada de empregado de transporte coletivo urbano. Observe-se ainda que do acordo regional transcrito pela turma, que a cláusula normativa expressa o estabelecer o pagamento em pecúnia em compensação ao intervalo intra-jornada. O aresto de folhas 446 e 447, oriundo da sexta turma, a meu juízo, é inespecífico, porque trata genericamente da impossibilidade de supressão ou redução por norma coletiva do intervalo intra-jornada dos motoristas rodoviários urbanos, à luz dos artigos 7º, 22 da Constituição Federal e 71 da CLT, e ainda da Orientação Jurisprudencial 342, item 1. Ao passo que, repita-se, no caso concreto, o acórdão embargado faz referência expressa à existência de negociação coletiva no sentido de substituir e compensar o intervalo intra-jornada dos empregados da categoria com pagamento do benefício denominado bonificação lanche, em valor equivalente a 20 minutos diários. Trata-se, pois, de particularidade que singulariza a questão, inviabilizando o conflito. Também o paradigma da segunda turma, não obstante tratar de empresa de transporte coletivo, não examina a compensação referida pela decisão embargada,
limitando-se a defender a tese de que, aspas, a supressão ou usufruto parcial do intervalo entre a jornada acarreta o pagamento de uma hora diária acrescida adicional, fecho aspas, invocando os artigos 71, parágrafo 4º da CLT, 7º e 26 da Constituição Federal e OJ 307. Da mesma forma, o outro paradigma da segunda turma, de folhas 448, trata da matéria do intervalo entre a jornada de empregado de empresa de transporte coletivo apenas sob o enfoque do OJ 342. Então, entendo, portanto, que esses paradigmas encontram o óbice na súmula 296. O aresto de folhas 448 e 449 é inservível cotejo porque oriundo de sítios coletivos do TST. E, por derradeiro, a ligação de contrariedade às súmulas OJ 307 e 342 também são específicas a fim de viabilizar o cotejo. A primeira trata dos efeitos pecuniários da não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada, e a segunda trata genericamente da invalidade de cláusula coletiva que contempla a supressão ou redução do intervalo. Nenhuma delas enfrenta especificamente matéria efetivamente debatida nos autos, qual seja, validade de norma coletiva que estabeleceu a compensação do intervalo intra-jornada suprimido ou reduzido com o pagamento de benefício aos motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano. De modo que, com esses fundamentos, respeitosamente, peço vênia para divergir e não conhecer do recurso de embargos. Perfeito. Então, aberta a divergência no conhecimento, eu colho os votos. Como voto, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Excelência, eu não participei da votação, quer dizer, das discussões relacionadas anteriormente a esse processo, tomando conhecimento na prática dele agora. Me parece, à primeira vista, que a tese está lançada, é a tese da supressão do intervalo. Agora, se essa supressão do intervalo decorre de compensação com bonificação lanche, decorre de fragmentação do intervalo em intervalinhos de 10 minutos, é uma questão meramente decorrente. O âmago mesmo é o problema da supressão, que não poderia ser suprimido o intervalo através de qualquer forma, de qualquer artifício, seja pagamento em dinheiro ou coisa parecida. Mas eu vou preferir, senhor presidente, refletir com mais calma, porque esse é apenas um pensamento apressado a respeito do assunto. Eu vou pedir vista regimental. Muito bem. Pedindo desculpas aos colegas. Não, é natural. Vista regimental, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Pargos em recurso de revista 175.900 de 2009. Vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Após a excelentíssima senhora ministra relatora ter conhecido e negado provimento aos embargos. Neste processo não participo do julgamento do excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho em razão de impedimento. Ministra Adelaide, gostaria de fazer alguma consideração? Não, senhor presidente. Ministro Renato. Senhor presidente, essa matéria é mais fácil. Na verdade, se trata de embargos interpostos pelo reclamado contra o acordo da turma proferido em sede de embargos de declaração oposto pelo sindicato reclamante, que deu provimento para sanar a omissão e fazer constar na parte dispositiva do acordo recorrido o provimento do apelo no particular para conceder o benefício da justiça gratuita. Alega que a simples declaração do sindicato, por meio de seus advogados, não tem o condão de comprovar a miserabilidade dos substituídos, coleciona arestos.
A excelentíssima ministra relatora propõe em seu voto conhecer do recurso por divergência no mérito negar-lhe provimento. Eu estou aqui dizendo que, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, é inaplicável o teor da OJ 304, que admite a simples declaração de pobreza, sendo exigida a comprovação de fragilidade econômica, o que não ocorreu no presente caso. Cito vários precedentes aqui desta SDI e digo que peço vênia para divergir. Conheço, mas dou provimento ao recurso de embargos do reclamado para indeferir a assistência judiciária gratuita e, em consequência, restabelecer o acórdão regional do particular. Na verdade, até esclareço que o sindicato já recolheu as custas, então não há nenhuma consequência prática senão essa, de indeferir a assistência judiciária gratuita. Aliás, indeferir a justiça gratuita, não a assistência judiciária, a justiça gratuita. Justiça gratuita, eu acho que para fins de honorários, né? Não, para fins de custos, né? Mas, se ele já recolheu as custas, haveria utilidade no exame desse processo? A não ser que ele queira honorários advocatícios. Na verdade, foi concedida justiça gratuita, apenas isso. E custas. Ele vem com a tese, ele insiste na tese. Sim, porque aí, mas- se for mantido, ele, na verdade, poderá pedir a devolução das custas, né, já recolhidas, não é isso? Muito bem, então, aberta a divergência, eu colho os votos. Como voto, Sua Excelência, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, pedindo vênia ao doutor relator, eu acompanho a divergência. Pois não. Como doutora voto, Sua relatora, Excelência, o eminente ministro Delazen. Da mesma forma, senhor presidente, peço vênia à relatora e acompanhe a divergência. Como vota, Sua Excelência, o eminente ministro Brito Pereira. Acompanho a divergência, senhor presidente, pedindo a máxima vênia à eminente ministra relatora. Como vota, Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Correia. Com a divergência, senhor presidente, da também da relatora. Pois não. Como vota, Sua Excelência, o ministro Vieira de Melo Filho. De igual forma, pedindo vênia à eminente relatora, presidente. Como vota, Sua Excelência, a ministra Dora Costa. Também, senhor presidente, eu voto com a divergência pedindo vênia à relatora. O ministro Augusto César está impedido nesse? Não, né? Está. Ministro José Roberto Melo. Senhor presidente, a matéria já está pacificada aqui nessa subseção. Vou pedir apenas para registrar minha ressalva de entendimento, mas eu acompanho com ressalva. Perfeito. Eu também acompanho pedindo. Perdão, desculpo, eu acompanho a divergência, mas com ressalva de ressalva de entendimento. Não fui entendimento. claro. Muito obrigado. Pedindo vênia à doutora relatora, também acompanho Não fui claro. o voto de Sua Excelência, ministro Renato Lacerda Paiva, com o mesmo fundamento de Sua Excelência, de que, em se tratando de sindicato, pessoa jurídica, é preciso que haja demonstração, não bastando mera declaração, matéria que, inclusive, já está consolidada no Supremo Tribunal Federal. Então, proclamo que, por maioria de votos, a subseção conheceu do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu-lhe provimento para deferir a justiça. É isso? Para restabelecer o acordo regional, quem Para deferir. restabelecer o acordo regional, vencida a douta relatora ministra Delaide Miranda, com ressalva de entendimento do eminente ministro José Roberto Pimenta. Redator do acórdão, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 156.740 de 2008. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido o recurso de embargos, mas ter negado provimento.
Ministro Brito Pereira, gostaria de fazer alguma consideração? Presidente, eu verifiquei que foi disponibilizado o voto anterior, mas hoje já disponibilizamos o voto corrigido e inspirado na divergência do ministro Augusto César. Então, estou, senhor presidente, concluindo. O tema é equiparação salarial em cadeia, e eu estou propondo, no meu voto, o conhecimento e provimento, ajustando-me à jurisprudência já consolidada na Corte. Perfeito. Bom, não havendo mais a divergência, indago dos colegas se estão de acordo com... Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto reformulado de Sua Excelência, o eminente ministro Brito Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 181.700 de 2004. Vista regimental concedida, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Indago de Sua Excelência, o ministro Brito Pereira, se deseja fazer algumas considerações. Senhor presidente, sim. Pois não. Sim, senhor presidente, mas parcial, porque eu ajustei o meu voto em parte aos judiciosos fundamentos do eminente ministro Augusto César, que divergia, porque aquele tema da gratificação de função percebida por mais de 10 anos, prescrição. Sua Excelência me convenceu que a prescrição é, de fato, parcial. O primeiro grau reconheceu a pressão parcial quinquenal. Sua Excelência está divergindo para prover e restabelecer a sentença. E eu, senhor presidente, até uma coincidência, Vossa Excelência foi o relator na turma, se não estou enganado. Mas eu já vou declinar para o ministro Augusto César, que estou concluindo acho até que já está aí atualizado, foi agora no horário do almoço que revi isso, do provimento para restabelecer o acordo quanto ao tema relativo à prescrição, mas determina o retorno dos autos à Egrégia Turma para que prossiga no julgamento do recurso de revista interposto pelo reclamado quanto aos demais temas que restaram prejudicados. É que a Egrégia Turma, com voto de Vossa Excelência, extinguiu o feito sem resolução de mérito e julgou prejudicado os demais temas. Quais foram? Dano material consubstanciado na contribuição previdenciária para a aposentadoria complementar. E penso que a turma haveria de examinar essa questão. Não houve nem tempo de conversar com o ministro Augusto César, porque esse foi o meu intervalo do artigo 71, senhor presidente. Perfeito. Presidente, aqui eu acato consta a divergência do relator. Isso. Aqui consta o impedimento de Sua Excelência, o ministro Augusto César. Mas eu ajusto meu voto ao dispositivo que está sendo posto por Sua Excelência, o relator. Não, o impedimento de Vossa Excelência nesse processo. Esse processo? É. Ah, sim, é um impedimento superveniente, presidente, é verdade. Então, eu não voto no processo, Então, eu retiro o voto que dei. O voto é reformulado do ministro Brito Pereira. Indago se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Dá provimento para restabelecer o acordo regional quanto ao tema prescrição. Sim. Ou seja, para que se adote a pressão parcial. Parcial. Senhor presidente, eu acompanho, mas registro a minha ressalva, porque eu vou ter vencido nessa matéria quando se discutiu. O voto é meu. Eu peço vênia para divergir do eminente relator, porque penso que não há como estabelecer sinonímia com irredutibilidade salarial se houve supressão ele deixou de exercer o cargo de gerente, em razão disso deixou de receber e não reclamou dentro da prescrição. Penso que aí é um ato único, positivo, em relação ao qual o termo inicial é aquele e a pressão é total. Então, peço para ressalvar o meu entendimento também. Que nós nós já decidimos... Não, eu só estou explicando para ressalvar o meu entendimento. Só para ressalvar.
Aliás, hoje está sendo publicado um da Lavra, nesse tema da Lavra da ministra Adelaide Arantes, que eu vou incluir no meu voto. Muito bem. Se não houver objeção de Sua Excelência. Muito bem. Então, assim se decide a unanimidade, com ressalva de entendimentos de Sua Excelência o ministro João Orestes da Lazen, ministro Renato Lacerda Paiva e ministro Barros Levenhas, em relação à prescrição. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargos em recurso de revista 137.840 de 2008. Vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer dos embargos. Neste processo, há impedimento do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Ministro Aloysio Corrêa, gostaria de fazer algumas considerações? Senhor presidente, esse voto aqui já era antigo, né? Foi antes da sessão uniformizadora, e eu já fiz a progressão aqui da equiparação em cadeia para regime semiaberto. Isso. Então, não há mais divergência. Mas só uma dúvida, a ementa que está disponibilizada não é a que você está adotando? Não, está reformulando agora. A ementa ainda alude ao ônus do empregado. Acho que a ementa já está adaptada. Não, já está adaptada. Já está adaptada. Ao empregador. A ementa já está adaptada? Já. Olha, pode olhar. Sim, obrigado. Já está no regime semiaberto. Isso. É a equiparação em cárcere fechado que nós transformamos agora em semiaberto. Assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Aloysio Corrêa. Relator, excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho. Embargos em recurso de revista 39.200 de 2007. Vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer dos embargos. Com a palavra, sua excelência, a eminente vistora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, quando o recurso foi a julgamento, eu fiquei com dúvida acerca do conhecimento. A matéria diz respeito ao tema indenização, acidente do trabalho, ao motorista de ônibus, óbito, culpa exclusiva do empregado. Mas nas razões do recurso de embargos, os reclamantes, amparando-se em violação a preceitos de lei imprópria, né, na forma do artigo 894.2, e também por divergência. Ocorre que nenhum dos arestos servidos ao confronto discute a questão sob a ótica do acidente de trabalho ter ocorrido por culpa exclusiva. Então, ante essas breves ponderações, eu convijo com o voto do relator e não conheço do recurso de embargo. Não conhece. Eminentemente processual o voto. Indago dos colegas se há alguma divergência. Sem divergência, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, Ives Gandra, acompanhado agora pela eminente vistora, ministra Adelaide Miranda. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargos em recurso de revista 298 de 2010. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Ministro Aloysio Corrêa, gostaria de fazer alguma consideração? Não, senhor presidente, eu aguardo, sua excelência. Então, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, essa questão está bem fácil. Eu, na verdade, pedi vista porque eu fiquei em dúvida se pretendia aqui, nesta ação, dano moral pelos viúvas, irmãs e filhas em nome próprio ou na condição de sucessoras em nome do espólio. Porque me parece que há uma diferença quanto à questão dos honorários
Na segunda hipótese, aplicaria a Lei 5584. E na primeira hipótese, se aplicaria a sucumbência em razão da nova competência da Justiça do Trabalho, pela emenda 45. Neste caso, eles vêm em nome próprio. Então, de fato, aqui me parece que se aplica a sucumbência e eu estou acompanhando o excelentíssimo ministro relator para deferir os honorários de advogado. Muito bem. Não havendo mais divergência, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Quer dizer, nesse caso, estamos aplicando a instrução normativa, então? Sucumbência. Porque Instrução normativa número 30. isso. Obrigado. Eu faço essa mesma distinção de Sua Excelência, o ministro Renato. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, acompanhado agora por Sua Excelência o Vice-Reitor, ministro Renato Lacerda Paiva. Proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 304.100 de 2006. Vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido dos embargos e ter dado provimento. Ministro Renato, gostaria de fazer alguma consideração? Eu prefiro que Sua Excelência, ministro Vistor, Pois não. Então, traga essa questão. ministro Vieira de Mello Filho. Eu só estou desprovido do voto aqui, viu, presidente? Então, ficamos para a próxima sessão. Não me entregaram os votos. Eu tenho até a impressão que eu estou acompanhando o ministro Renato. Eu só não tenho a segurança de dizê-lo. Então, vamos para a próxima sessão. Adiado para a próxima sessão. E tudo indica que Sua Excelência o Vistor talvez adira ao voto do relator. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Agravo em embargos em recurso de revista 15.500 de 2008. Vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Após a excelentíssima senhora ministra relatora ter negado provimento ao agravo. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Ministra Adelaide Miranda, gostaria de fazer alguma consideração? Não, senhor presidente. Pois não. Então, com a palavra, Sua Excelência o Vistor, ministro Alexandre Belmonte. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. A questão aqui diz respeito à interposição de embargos, primeiro por meio de fax e depois, ainda dentro do prazo, por meio do sistema EDOC. O recurso de embargos da empresa, interposto antes da edição da instrução normativa desta Corte, de número 35/2012, deixou de ser admitido pela excelentíssima senhora ministra relatora, com base na premissa de regularidade de formação, tendo em vista que foram apresentadas dentro do prazo de 8 dias de duas formas distintas. Peças recursais com conteúdos distintos. Primeiro, por meio de facsímile, na forma da Lei 9.800 de 99, no mesmo dia, por meio de Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho, chamado EDOC. Interposto agravo contra a referida decisão, a douta relatora propõe que lhe seja negado provimento com dois fundamentos. Primeiro, que a versão encaminhada via EDOC não é idêntica àquela enviada por fax. E segundo, que há precedente desta subseção, no sentido de não admitir essa prática sob pena de afronta ao artigo 2º da Lei 9.800 de 99. Não obstante as judiciosas considerações da insigne relatora, eu estaria, senhor presidente, divergindo. Isto porque, nas razões de agravo, as alegações deduzidas pela empresa em seu recurso coincidem parcialmente com a certidão de folhas 36. A petição de número TST-PET 155.634/2010-1 corresponde exatamente à minuta do recurso de embargos interposta via fax,
com apenas 4 páginas. Já a petição de número TST-PET 155.640/2010-1, relativa à minuta interposta via EDOC, com 12 páginas e diversos anexos. O argumento central da empresa, em seu agravo, é de que, diante da certificada falha de recebimento e não de envio, não houve falha de envio, houve falha de recebimento do fax, quando da primeira tentativa de interposição dos embargos, procedeu à interposição via EDOC ainda dentro do prazo, argumento esse plausível em razão do fato de que, das 4 páginas contidas no fax, a primeira corresponde a uma folha de encaminhamento típica da interposição por esse meio, mas as 3 seguintes, que são do recurso de embargos propriamente dito, são idênticas às 3 primeiras da minuta apresentada momentos depois via EDOC. Fixada, portanto, a premissa de que a parte efetivamente valeu-se de formas distintas de interposição de seu recurso de embargos, porque a primeira deles sofreu uma falha alheia à sua vontade, resta investigar a controvérsia jurídica sobre haver ou não preclusão consumativa no caso de a primeira tentativa de transmissão eletrônica malograr. O artigo 4º caput da Lei 9.899, ao prever que quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido e também por sua entrega ao órgão judiciário, não permite, salvo melhor juízo, concluir-se que qualquer tentativa, mesmo malograda, de transmissão de recurso via fax, gera uma preclusão consumativa e, portanto, impede nova tentativa de transmissão. Pelo contrário, tal dispositivo, ao cometer a parte que pratica ato processual via fax a responsabilidade pela qualidade e fidelidade do material transmitido, evidencia que o ônus de diligência da parte foi-lhe atribuído não porque assim desejou simplesmente o legislador arbitrariamente, que se evidenciaria na tese de preclusão consumativa decorrente da tentativa malograda de transmissão, tese que, no plano jurídico, condenaria a parte diligente à angústia de apenas antecipar em seu íntimo não conhecimento futuro e certo de ato processual não recebido por fato alheio à sua vontade ou seu controle, mas precisamente para que, uma vez verificada eventual irregularidade no recebimento da transmissão pelo Poder Judiciário, possa ela, então, sanar tal vício a tempo e modo, atingindo-se a finalidade da prática do ato. Nesse contexto, e pedindo a máxima vênia, a preclusão consumativa resultante da tentativa malograda de interposição de recurso via fax implicaria afronta ao princípio geral do processo, da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 244 do CPC. Afinal, dela resultaria a completa insegurança na prática de qualquer ato processual por meio eletrônico e, por fim, ao completo desestímulo dessa, então, temerária forma de prática de atos processuais e manifesto conflito com a ratio do legislador ordinário editar primeiro a pioneira Lei 9.899 e depois a vanguardista Lei número 11.419 de 2006, que ampliou substancialmente a prática de atos processuais por meio eletrônico, partindo da premissa da confiabilidade que esse sistema possa despertar nas partes. Por fim, acrescento que a falha na impressão da minuta de embargos transmitida via EDOC, folhas 333 a 344, igualmente parece não poder ser atribuída à empresa hora agravante por 2 motivos. Apesar da proposta de voto da excelentíssima senhora relatora. Primeiro porque, embora transmitidos em petição única, os embargos contêm diversos anexos, atos constitutivos e procurações, inteiro teor de 2 acordos extraídos do sítio deste colê no tribunal da internet, finalmente 3 notícias diferentes da greve dos bancos que impediu a realização do depósito recursal a tempo e modo que foram impressos corretamente. E segundo, porque, de maneira incompreensível, até mesmo a tarja anexa à minuta de embargos está impressa de forma incorreta, embora trate-se a evidência de documento não enviado pela parte, mas produzido automática e unilateralmente por este colê no tribunal, sendo certo que todas as demais tarjas anexas a cada um dos documentos que integram, que instruem o recurso de embargos, folhas 352, 356, 359, 361, 363 e 365, estão impressas corretamente. Com esses fundamentos, então, eu peço vênia à excelentíssima senhora ministra relatora para abrir a divergência no sentido de provimento ao presente agravo e, uma vez superada a irregularidade processual, prosseguir na análise dos demais pressupostos
do recurso por último referido. Se eu não me engano, nós tivemos um problema há pouco tempo parecido com esse, e que demos essa solução. Por tais razões, então, eu pedindo vênia relatora, eu superaria essa questão. Eu não vi aqui problema referente propriamente à parte, e sim a aflição de querer fazer com que o recurso pudesse efetivamente chegar ao seu destino. Eu não vi má-fé da parte, não vi mistura desarrazoada, houve realmente um problema de transmissão que não pode ser atribuído a ela, e, por conta disso, então, ela resolveu buscar fazê-lo por outro meio. Pois não. Então, aberta a divergência. Vossa Excelência, então, dá provimento ao agravo para liberar o recurso de embargos. Determinar o processamento dos embargos, né? Ministro João Orestes Dallazen, como vota? Peço vênia à relatora, acompanha a divergência. Pois não. Ministro Brito Pereira. Acompanha a divergência da vênia, senhor presidente. Ministro Mota. Vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa, ministro Renato Lacerda Paiva. Presidente, pela ordem. Aquele processo que foi cancelado, eu já estou com o voto em mão. Então vamos se puder, fazer se o quiser plenário. chamar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Em virtude Embargos da em recurso de embargos, condição de 304.100 de 2006. Vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Muito bem. Para falar, Sua Excelência, o eminente gestor, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, dentro do critério que Vossa Excelência propôs ali fora, eu estou acompanhando o relator. Só esclareço que é um caso singular, que é o problema da dupla pegada e da consideração da hora extraordinária. O que quer aqui o reclamante? O sistema do avulso permite, por convenção coletiva, 4 pegadas. Então, se ele trabalhar na primeira e trabalhar na terceira, ele está pedindo como hora extra o espaço entre a segunda pegada, que é diferentemente de outras concessões que nós damos no intervalo interjornada e no intervalo intrajornada. São situações diversas. Aqui, a incompatibilidade de 71, eu estou acompanhando o eminente relator, fazendo só um breve resumo, e peço a juntada de voto convergente, que é onde eu explicito essa questão completamente. Perfeito. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de ambos. É só o meu ressalva de entendimento com relação ao intervalo no final. Mais alguma ressalva, algum destaque? Presidente, eu peço vista em mesa. Hein? Alguém está falando? Eu peço vista em mesa. Vista em mesa, a Sua Excelência, o ministro Augusto César. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 21.885 de 2008. O julgamento desse processo foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor ministro relator. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo é aquele em que eu destacaria, se ele estivesse na planilha normal. Ele já vem de adiado, porque ele retrata uma situação que me pareceu diferente. Situação em que o trabalhador financiário pede, nessa condição, que lhe sejam asseguradas as horas extras, com base na súmula 55, e também o reflexo das horas extras, porque a sua convenção coletiva dos financiários prevê o sábado como dia de repouso remunerado. Como pedido sucessivo, né, um fundamento sucessivo, ele invoca a convenção coletiva dos bancários. A primeira instância defere o pedido embasando-se na convenção coletiva dos financiários. Ocorre que, na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho, ao apreciar a pretensão da empresa, ele mantém as horas extras com reflexo no sábado, na remuneração do sábado, com base na convenção coletiva dos bancários. A empresa interpõe recurso de revista,
alegando que, na condição de instituição financeira, não bancária, ela estaria sob a incidência da súmula 55 e, por isso, apenas as horas extras, a partir da 7ª, seriam devidas, e não a regência da convenção coletiva dos bancários. A turma não conhece da interposição recursal, do recurso de revista, não obstante se refira aqui a consonância da decisão com as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, etc. A empresa interpõe, então, embargos, na verdade, suscitando a mesma matéria e trazendo divergência específica. Em se tratando de incidência da súmula 55, seriam devidas apenas as horas extras que excedessem a 6ª hora, e não a regência pela Convenção Coletiva dos Bancários. O que me parece é que houve realmente a contrariedade à súmula 55, porque a súmula 55 não estaria autorizando, a 172 também não seria específica, e a 55 não estaria autorizando, estaria sendo frontalmente contrariada, não estaria autorizando que se aplicasse a Convenção Coletiva dos Bancários. Mas aí eu tenho um descompasso aqui nesse processo. É que o reclamante pede a incidência da Convenção Coletiva dos Bancários como pedido sucessivo. O que ele pede mesmo, né, como pedido principal, é a incidência da Convenção Coletiva dos financiários. Seria o caso de fazer esses autos retornarem lá para o Tribunal Regional do Trabalho para que ele reapreciasse essa matéria, se ele já deferiu essa postulação com base em um fundamento que me parece equivocado. Eu penso que é possível, mas é isso que eu queria submeter à apreciação dos senhores, seria possível nós avançarmos para dizermos, olha, tal como entendeu lá o juiz de primeiro grau, há uma postulação específica, não há dúvida de que há uma convenção coletiva dos financiários, com esse conteúdo, prevendo o sábado como um repouso remunerado, e, por isso, não haveria necessidade desse retorno dos autos. De toda sorte, isso implicaria o conhecimento, por contrariedade à súmula 55, o provimento, porque, afinal, eu tenho que afastar a regência pela Convenção Coletiva dos bancários, mas isso não implicaria a sucumbência da outra parte, né? O voto está sendo encaminhado no sentido de reformar a decisão recorrida, afastar a incidência da cláusula coletiva dos bancários e determinar, então, a aplicação da cláusula 473, parágrafo 1º da Convenção Coletiva dos Financiários, a qual estabelece o sábado para a categoria como dia de repouso semanal remunerado. Eu imagino que eu possa avançar nesse sentido, mas estou explicando, né, porque, na verdade, isso se deu toda essa confusão a partir do momento em que o fundamento da condenação foi modificado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Embora a solução seja heterodoxa, eu penso que podemos avançar, já que aplicando o princípio da causa madura, já que a questão é estritamente jurídica e não faria sentido determinar o retorno. Isso. Adequação do instrumento normativo. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Augusto César. Vai fazer o pregão e eu passo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho. Embargos em recurso de revista 45.700 de 2007. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Após os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira, Renato Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga e Maria Cristina Peduzzi terem conhecido os embargos por divergência e ter-lhes dado provimento para restabelecer o acordo regional. Os excelentíssimos senhores ministros Lélio Bentes Corrêa e Horácio Sena Pires terem conhecido, mas negado provimento. Não participo do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhag e Alexandre Belmonte. Perdão. A ministra Cristina Peduzzi, que presidia, já emitiu o voto.
de modo que eu transfiro a presidência ao nosso douto decano ministro João Orestes Dallazem. Pois não, senhor presidente. Vista, o voto inicial me pareceu em desconformidade com a decisão da SDI plena, o voto inicial. A matéria já foi decidida pela SDI plena, como todos haveremos de recordar, não é? E eu tenho também o registro de que já teria sido emitido voto pelo ministro Brito Pereira? Sim, mas eu pedi vista regimental mesmo assim. Eu tenho a palavra. Eu pedi, senhor presidente e senhores ministros, até o ministro Vieira de Mello está fazendo lembrar, que antes não havia a decisão, e eu tive uma dúvida, que nesse caso, é o caso da culpa recíproca criada pela norma coletiva. A minha dúvida naquele dia era o seguinte, tá bem, levanta apenas os 20%, presidente, mas são depositados 40%? Não sei se essa questão foi debatida e resolvida no precedente ao qual este haverá de ser ajustado. Eu não tenho presente aqui, senhor presidente, e o ministro Vieira de Mello, Vossa Excelência pode até me socorrer, qual foi a solução. Penso que fiquei vencido naquela ocasião por não entender que tratasse de culpa recíproca possível. Eu não quero votar contra. Eu prefiro emitir mais um voto hoje, talvez eu tenha que mudar. Presidente. Em conclusão, Vossa Excelência ratifica o voto? Pois é, presidente. Eu não tenho aqui presente como a sessão uniformizadora concluiu. E eu não posso. O ministro Vieira de Mello. Ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, no caso que nós tivemos oportunidade de apreciar com o colegiado integral, é diverso do presente caso. Naquele caso, quem estava no polo passivo, aliás, no polo ativo, era a Caixa Econômica Federal. E os reclamantes, mediante um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Aqui a realidade é outra, e é onde a matéria me parece que deveria ser apreciada amplamente, dada a repercussão, porque aqui é o empregado e a própria empresa, onde ele pede os 20% complementares, porque os 20% estariam garantidos e seriam mais 20% para dar os 40%. Então, me parece que seria mesmo o caso de um julgamento, porque aí a matéria decide mesmo. Aquela outra que foi apreciada foi excepcional. Era a Caixa Econômica Federal, em face da exigência legal do artigo 18 da Lei do Fundo, que ela, em havendo registro de culpa recíproca, ela não pode liberar. No caso de alvará, procedimento. No caso de alvará. E aqui já é a própria empresa. Então, é apenas um tipo de contribuição, uma sugestão, acho que deveríamos apreciar com um colegiado mais completo. E devo, senhor presidente, me permite, presidente, a ministra Cristina, que presidia na ocasião, percebemos que se trata mesmo de uma questão muito delicada e é importante. Eu pedi vista regimental precisamente para permitir que todos os membros da SDI 1 se manifestassem. E aqui tem até a referência ao nome de Vossa Excelência. Diz a ministra Cristina, presidindo a ocasião: Vossa Excelência acompanha o ministro relator. Vou pedir licença apenas em razão da hora para antecipar o meu voto e me reportar os fundamentos que já desenvolvi na sessão anterior. E conclui, Sua Excelência: ainda faltam vários ministros para votar. Não seria conveniente prosseguirmos na próxima sessão com o ministro Orestes Dallazem e assim com a composição plena? Então, foi esse espírito que animou o adiamento desse feito com a minha vista regimental. E eu estou mantendo o meu voto pela... aliás, estou reformulando o meu voto para negar provimento. Na ocasião, eu havia acompanhado o eminente ministro relator e agora reformulo para... pedir venha e divergir do eminente ministro relator e da corrente que o acompanha e negar provimento, porque entendo que manter essa cláusula, primeiro, contraria toda a doutrina em torno da culpa recíproca, inclusive a disposição precede de lei, e segundo, porque é fonte de conflito.
a cada um desses trabalhadores que, com quanto tem a vantagem de manter o seu emprego, pode vir a juízo pleitear os 20% restantes. Mas precisaria também saber se essa norma garante ou obriga o depósito e trata apenas do levantamento dos 20%. Mas, como não houve debate sobre essa questão, eu me mantenho apenas nessa questão, senhor presidente. Conheço, mas nego provimento ao recurso, mas sensível a que essa questão seja submetida mesmo à SDI uniformizadora. Rigorosamente, para que alcancemos esse intento desejável, conveniente, faltaria apenas a sessão o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, porque todos os demais estariam em condições de votar ou já votaram. De qualquer maneira, não seria a decisão tomada em sua composição plena. Penso que, pela relevância da matéria, deveríamos suspender e relegar a decisão definitiva sobre essa matéria para a sessão da SDI em sua composição plena, que parece a Vossa Excelência. Estou de acordo. Então, registro que Sua Excelência, o ministro Brito Pereira, vistor, reformulou o voto para conhecer e agora negar provimento aos embargos e, a seguir, suspendeu-se novamente o exame do julgamento do recurso de embargos, a fim de que a matéria seja submetida à deliberação, ao julgamento da SDI em sua composição plena. Devolvo a presidência ao ministro Bárbara Venhar. Muito obrigado, ministro João Orestes da Lazer. Senhor presidente, eu estou em condições de retorno de vista em mesa, se for possível. Sim, pois não. Vista em mesa do ministro Renato. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Agravio embargos em recurso de revista 15.500 de 2008. Vista em mesa, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Renato da Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu vejo a folhas 326 dos autos, certidão e conclusão. Nesta data, encaminha as petições de números tais, 3 petições, para análise do excelentíssimo ministro Aloysio Correia da Veiga, presidente da turma, certificando que a primeira trata-se de facsímile, protocolizada em 4/10/2010, cuja transmissão ocorreu de forma incompleta, conforme certidão da CCP anexada a ela. A segunda petição, protocolizada também no mesmo dia, através do sistema EDOC, referente aos embargos interpostos, foi transmitida com falha de impressão nas razões de recurso. E a terceira petição requer a desconsideração da peça enviada por facsímile e o acolhimento da petição protocolizada pelo sistema virtual. Esclareço que as duas primeiras foram protocolizadas no dia 4 e a última no dia 6. Então, primeira questão. A questão se teria havido a preclusão consumativa com a interposição do recurso por facsímile. O que me traz um pouco de estranheza, porque há uma alegação nessa petição do dia 6, que a interposição de embargos por via fax veio de modo incompleto em razão de dificuldade operacional. Mas esta questão não foi, e deveria ser, a meu juízo, já noticiada quando da interposição dos embargos por EDOC. O advogado, quando verificou que não era possível transmitir todas as peças, deveria ter já no EDOC dito, olha, estou reiterando porque não consegui, não é? Mas não há nenhuma alegação. Ele repete aquele suposto recurso anterior. Bem, analisando o recurso agora, então esse seria o primeiro aspecto. O segundo, analisando o recurso de embargos. Qual é a certidão? O recurso de embargos, através do sistema EDOC,
foi transmitido com falhas de impressão nas razões de recurso. Verificando o recurso de embargos, o que se nota é que, de fato, houve, ao contrário, a meu juízo, do que poderia se levar inicialmente, de que esta falha teria ocorrido no órgão receptor, houve um erro de formatação, porque toda a petição vem, ela toda está deslocada para o lado direito da folha. Há uma margem branca, em branco, que ocupa quase a meia página, e há o deslocamento de toda a petição para o lado direito. Isso faz com que todo o texto fique truncado. Todo o texto fique truncado. E, na verdade, se nós observarmos o que estabelece a instrução normativa número 30 desta Corte, no artigo 11, inciso 4, são de exclusiva responsabilidade dos usuários a edição de petição e anexos em conformidade com as restrições impostas pelo serviço, no que se refere à formatação e tamanho do arquivo enviado. O que me traz à conclusão de que este equívoco na impressão se deu a partir de um erro na formatação do arquivo enviado por EDOC. Então, quer por um fundamento, quer por outro, eu peço vênia à divergência e acompanho a relatora pelo desprovimento do agravo. Como vota a Sua Excelência o ministro Aloysio Corrêa? Senhor presidente, o despacho é meu. Então, eu estou mantendo aqui o entendimento consagrado pela relatora, que acompanha o data vênia da divergência. Como vota Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho? Presidente, eu confesso que não me sinto em condições de votar. Eu tenho uma certa dificuldade. O ministro Renato agora coloca a questão da formatação. Eu até indagava o ministro Augusto a quem compete essa formatação, se ao conversão aqui do sistema ou se quem produz o documento no momento em que ele é enviado. O ministro Augusto também tinha, embora não possa votar, mas conhece essa parte de tecnologia, falou, olha, me parece que a formatação é feita quando chega o documento aqui. Então, eu prefiro, dada a minha incompetência notória aí nessa notória questão, é a minha, de Vossa Excelência nem tanto. Eu estou chegando lá, porque com tantas dificuldades eu estou chegando. Eu vou pedir vista regimental para poder conscientemente fazer uma avaliação. Não tenho condições, eu peço vista regimental. Senhor presidente, eu peço notas degravadas, e quero registrar nessas, porque parece que há um debate aqui em torno de se ou era EDOC ou era facsímile. Se era EDOC, a formatação é na recepção. E a facsímiles, por vezes e quase sempre, a formatação é na remessa. Então, eu preciso também examinar essa questão. É o que o ministro Augusto está dizendo, é exatamente o que Vossa Excelência está ponderando. É a observação do ministro Augusto. E eu peço notas degravadas para me preparar também. Eu também peço notas, presidente. Eu também peço notas. Então, vista regimental, a Sua Excelência, o ministro Vieira. Mas o grande problema é que... Quero notas também, senhor presidente, que eu ainda vou votar. Vieira de Mello Filho, com notas degravadas à Sua Excelência, ao ministro Brito Pereira, ministro Adelaide Miranda, a ministra Dora Costa. Acabou? Vista em mesa do ministro Augusto César está em condições? 304.100. Ah, sim, tenho. Está em condições? É o 304.100, né? Isso. Pronto, pode apregoar. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 304.100 de 2006. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Com a palavra, Sua Excelência.
Rapidamente, a dupla pegada no tocante ao intervalo intrajornada, a explicação já foi dada pelo ministro Vieira de Mello. Eu pedi vista em mesa porque eu tinha a impressão de que tinha apreciado essa matéria na turma, mas os precedentes que me chegam são situações em que a norma coletiva não estaria, o conteúdo da norma coletiva não estaria revelado no sentido de que ele estaria autorizando esse intervalo maior entre duas pegadas, etc. Tal. Então, como é que a norma coletiva é de conteúdo conhecido, me parece que eu estaria à vontade para compreender, como compreendo, que assiste razão ao eminente relator, me parece, o ministro Renato Lacerda. Renato Lacerda Paiva, eu o acompanho. Pois não. Como votos, excelência o ministro José Roberto. Senhor presidente, parece que todos estávamos convergindo depois da vista regimental do ministro Felipe, Isso, não? é verdade. E eu Não também havia acompanho, não tenho divergência. Todos acompanham, então? Então, assim se decide, a unanimidade, nós temos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Peço a juntada de voto convergente, presidente. Vossa Excelência? Convergente. Sim. Eu já havia feito a vista, apenas para... Juntada de voto convergente ao pé do acórdão, por Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos colegas, em especial de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral, e declaro encerrada a sessão.